Olá, meus queridos alunos do sexto ano A, B e E. Professor Sérgio, estou gravando essa videoaula para vocês, que é uma videoaula de correção das atividades do módulo 3, capítulo 8, os gregos antigos. Essa videoaula, ela tem como objetivo o complemento das aulas, assim ditas como assíncronas. E essas aulas, elas serão realizadas semanalmente, sempre corrigindo as atividades ou videoaula de revisão ou qualquer outra videoaula que fale sobre um tema específico. O importante é lembrá-los que essa videoaula ela é sempre antecedente ao dia da aula que vai acontecer. Portanto, eu estou gravando essa videoaula e ela será publicada para vocês a partir do dia 23 amanhã, seguirem com o cronograma. Ok? Então vamos lá. Eu vou corrigir as questões do capítulo 8, que são os gregos, capítulo esse que nós estamos finalizando, né, esta semana, e já entrando no capítulo 9, que são os romanos. Mas essa videoaula, especificamente, ela tem como objetivo a correção das atividades da página 20, que é a primeira atividade. Bom, a primeira questão é para vocês assinalarem verdadeiro ou falso, mediante as alternativas que aqui se seguem. Essa questão ela se refere aos gregos, né, aos três períodos iniciais, o período cretense, o período micênico e o período homérico. Né? Depois nós vamos trabalhar e resolver as questões dos períodos arcaico, o clássico e, por fim, o helenístico. E assim a gente encerra as atividades. Lembrando a vocês que algumas atividades elas serão realizadas e corrigidas em sala de aula, porque depende muito da questão do mapa. E como se trata de mapa e como algumas pinturas, né, desenhos e fotografias, fica mais difícil para a gente tentar esclarecer aqui. Mas na medida do possível faremos isso, certo? O importante é que vocês percebam que essas correções elas serão publicadas no iClass, né? Sempre lá na plataforma nova, com todas as explicações. Como essa, por exemplo, da página 20, cuja questão é 1, como eu falei, para assinalarem verdadeiro ou falso. A letra A. Os gregos chamavam a si mesmos de helenos, pois julgavam ser descendentes de um personagem lendário, filho do sobrevivente de um dilúvio. É verdade. Né? Heleno foi um dos sobreviventes de um dilúvio promovido por Zeus, né? E com isso o povo grego se autodenominava como descendentes de Heleno, portanto eram chamados de helenos ou então a Hélade. A letra B. Os gregos formavam uma nação organizada, cuja capital era a poderosa cidade de Micenas. É falso. Os gregos não tinham uma unidade, né? Eram compostas por cidades-estado, e cada cidade-estado possuía a sua organização política. Portanto, não era centralizado. A letra B é falsa. A letra C. A geografia com montanhas e grande quantidade de ilhas colaborou para o isolamento das comunidades que deram origem às cidades-estado gregas. Verdade. Né? Nós temos aí na geografia grega três partes, continental, a peninsular e a parte insular. E pelo fato de estarem muitas dessas cidades-estado localizadas em ilhas, elas, portanto, mantiveram-se isoladas. Isso é uma questão que é verdadeira. A letra D, portanto. Os micênicos valorizavam uma organização cujo centro era o Palácio Real. Verdade. Né? Uma das características do período micênico era a vida palaciana, principalmente das famílias nobres, que viviam lá cercados de riquezas e luxo. Portanto, a alternativa D também é verdadeira. A letra E. Os micênicos, em sua organização palaciana, eram totalmente diferentes dos egípcios e mesopotâmicos. É falso, porque os egípcios e mesopotâmicos também tinham vida palaciana. Né? Nós vimos aí a questão dos faraós que viviam nos seus templos, né, grandiosos e luxuosos. Portanto, a letra E é falsa. A letra F. As lendas em torno da Guerra de Troia em nada servem para o estudo da história. Não, claro que não, é falsa. A letra F é falsa. Por quê? A Guerra de Troia ela serve como um basilamento, ou seja, é base para nós compreendermos uma parte da história grega entre os períodos homérico e o período micênico, certo? Portanto, a letra F é falsa. A letra G. O túmulo de Homero, grande poeta grego, foi encontrado em uma construção próxima à cidade de Micenas. Também essa é uma alternativa que é falsa, porque não existe nenhum indicativo de historiadores e pesquisas a esse respeito.
Portanto, as alternativas são a letra A verdadeira, a letra B é falsa, a letra C é verdadeira, a letra D é verdadeira, a letra E, F e G são falsas. Seguindo na página 20, nós temos aí uma fotografia, que é essa fotografia que está aqui na página 20, e a pergunta que se segue é exatamente: observe a cena que chamou a atenção de estudiosos da cultura grega e depois responda as questões. Dê o nome a esse famoso relato grego antigo e descreva rapidamente. Bom, essa é um símbolo da Guerra de Troia, né? E dentro dessa fotografia, né, que representa um objeto, né, encontrado na Grécia Antiga, é indicativo da Guerra de Troia. A letra B. A expressão presente de grego faz referência ao acontecimento ilustrado na imagem. Pesquise e escreva seu significado. O presente de grego que ele fala aqui foi sobre o cavalo de Troia, na Guerra de Troia. Um presente deixado, né, como se fosse uma homenagem aos vitoriosos da Guerra de Troia, que era a cidade de Troia. Então, o cavalo presente grego, quando esse cavalo é adentrado nos portões da cidade de Troia, estava cheio de soldados e guerreiros espartanos, e com isso dominaram a cidade de Troia, por isso ficou conhecido na história como o presente grego, certo? Vamos passar então agora, saindo da página 20, vamos até a página 29. Tem uma questão na página 28, que é a terceira questão. Essa questão aqui ela é complicada para se fazer aqui na videoaula. Portanto, é uma das questões que eu vou deixar para que vocês façam aí e a gente corrige em sala de aula, caso tenha alguma dúvida, certo? Bom, a questão 4 é uma questão também que fala, né, de uma palavra cruzada aqui, que vocês vão ter que complementar. Essa questão, inclusive, já foi corrigida em sala de aula, mas é uma questão importante. É uma questão que sintetiza aí boa parte do período da história grega. Então, a alternativa 1, deslocamento populacional das cidades gregas com o objetivo de ocupar territórios em torno do mar Mediterrâneo a partir do século VIII. É colonização. A partir do momento que as cidades gregas, já no período arcaico, elas crescem, florescem, elas passam então a colonizar outras regiões. Então, a alternativa 1 é colonização. Na alternativa 2, a pergunta é a seguinte: o governo de poucos. Nós já vimos isso logo no começo dos nossos estudos sobre os gregos antigos, que várias cidades e estados eram comandadas por uma elite, né? Poucas pessoas comandavam muitas. O nome disso é oligarquia. Como todas as cidades gregas eram governadas por reis, portanto, uma monarquia oligárquica, porque poucos estavam no poder. Na alternativa 3, pessoa que tem direitos e deveres definidos pelas leis e pelos costumes da cidade. É o cidadão. Eu falei isso também em sala de aula, né? O cidadão são os habitantes das cidades, com deveres e direitos. A alternativa 5, legislador ateniense. A questão 4. A questão 4 é o nome dado ao conjunto de territórios colonizados pelos gregos a partir do século 8 a.C. É chamado de Magna Grécia. O que quer dizer Magna? Magna quer dizer uma coisa grande, né? Então, Magna Grécia foi o nome dado ao conjunto, né, a esse processo de colonização que expandiu e fez florescer e crescer as cidades e estados gregas, principalmente Atenas e Esparta. Portanto, a alternativa 4, a resposta é Magna Grécia. Na 5, o legislador ateniense, que foi responsável pelas leis, por reunir leis orais em um texto escrito. Ou seja, elas saem simplesmente da oralidade e passam para as leis escritas. Foi o nosso queridíssimo legislador Drácon. Né? Haviam 3 legisladores, Drácon, Solon e Clístenes. O Drácon foi o responsável, de grande importância, por sinal, para a história grega, essa questão de transformar as legislações orais em legislações escritas. A 6ª alternativa, considerado pai da democracia ateniense, foi o legislador chamado Clístenes. Clístenes, ele era um integrante, né, da Assembleia dos Cidadãos, e ele convocou, portanto, e ele conseguiu também criar órgãos onde cidadãos atenienses participassem do processo de escolha de seus representantes no Tribunal Popular. E, portanto, o Clístenes é considerado o pai da democracia grega. A questão alternativa 7, cidades-estado em grego, polis, né? P-O-L-I-S.
É o nome grego que nós chamamos de cidade. Aqui, lá eles chamam de polis, né? Muito importante essa denominação, porque se fala muito pouco dessa nomenclatura grega, polis. A alternativa 8, né? Habitantes da periferia de Esparta. Bom, periferia, então vem de periecos. Periecos são os habitantes, portanto, que ficam ao redor da cidade grega de Esparta. A alternativa 9. 10 cidadãos escolhidos anualmente pela Assembleia dos Cidadãos em Atenas para executar as medidas definidas pelos seus membros. Nós chamamos de estrategos. São os integrantes, são as pessoas, os homens, né? Porque mulher não participava, são os homens integrantes dessa Assembleia dos Cidadãos, que foi criada inclusive pelo Clístenes, né? Portanto, a resposta da alternativa 9 é estrategos. Na 10, uma característica básica da sociedade espartana é o militarismo, né? Nós estudamos e vimos que Esparta, a característica principal da cidade espartana era uma das características, mas essa se destaca, que é a questão do militarismo. A alternativa 11, servos ou escravos controlados pelo Estado espartano. Ilotas, né? Os ilotas é o nome dado aos escravos que compõem aí a sociedade espartana. A alternativa 12, governo do povo. Isso se refere muito à cidade de Atenas, que é a democracia. E a alternativa 13 torna-se a base da mão de obra nas cidades-estado gregas, são os escravos, que em Atenas era chamado de que em Esparta eram chamados de lotas, mas de um modo geral os escravos eles faziam parte também da sociedade das cidades-estados espartanas e também ateniense. De um modo geral, os gregos eram a base, eram aqueles que faziam o serviço mais pesado, né? A mão de obra, aquele que impulsionava o trabalho, eram os escravos, certo? Além disso, nós temos na questão 5, aí na mesma página 29, a questão identifique 2 características das cidades-estado gregas. Bom, a gente pode falar da oligarquia, porque era composta basicamente, o governo das cidades-estado era composta por uma oligarquia, né? Como também a gente pode falar que as cidades-estado gregas eram autônomas, independentes, uma não dependia da outra. Cada cidade-estado tinha sua característica cultural, econômica, política, né? Atenas era diferente de Esparta, que era diferente de Troia, que era diferente de Corinto, e assim sucessivamente. Então, 2 características aí, eu destaco aí a questão da independência, a autonomia de cada cidade, e o governo das cidades-estado, que era composto, em sua grande maioria, por monarquias oligárquicas. Ok? Passando da página 29, nós temos aí na página 30 uma série de atividades que são relativas aí a questões abertas, né? Portanto, nós temos um texto que fala sobre a cidade de Atenas, e a primeira pergunta que vem é o seguinte: a partir do conhecimento adquirido sobre a democracia ateniense, explique de que maneira Atenas procurava satisfazer o maior número de pessoas na política. Quem estava excluído desse sistema? Bom, o maior número de cidadãos, né? O sistema democrático de Atenas visava englobar apenas os homens e cidadãos, ou seja, só aqueles nascidos na cidade-estado de Atenas. E quem é que estava de fora? Estavam de fora as mulheres e também os estrangeiros, aqueles que não eram habitantes, né, da cidade-estado. Ok? Essa foi a questão 6. Na questão 7, eu não vou responder aqui, porque é uma questão pessoal do aluno, onde imagine um jovem espartano com seus sonhos e dilemas. Depois escolha uma das opções a seguir. A partir das informações do capítulo, produz em seu caderno um texto narrativo em primeira pessoa sobre a vida desse jovem, né? Falando sobre como era o cotidiano, o que acontecia com o jovem espartano, né? Isso aí é uma questão pessoal de vocês vão montar na cabeça de vocês, portanto, a resposta pessoal. Assim como também a letra B. E a 8ª questão, leia o texto Mar Mediterrâneo, também é um texto que vocês vão ter que fazer em casa, porque vocês vão ter que ler o texto, que está na página 22, e responder essa questão. Façam e tirem as dúvidas comigo em sala de aula, né? Basta na sala de aula, eu vou perguntar, logicamente, quem tem alguma dúvida, e vocês podem perguntar e eu ajudo a responder. E todas as questões aqui da página 21, da página 30, elas são pessoais. Qualquer dúvida, como fazer e corrigir, a gente vai fazer isso em sala de aula. Tá ok? Passamos então para a página
para a página a 38 e a página 39, né? Assim como também a página 41, são questões que vocês vão fazer. É uma atividade que eu estou passando para que vocês façam em casa, né? Vou repetir aqui quais são as questões. Portanto, as questões das páginas 38, 39, 40 e 41, elas não vão ser respondidas por mim aqui, ou corrigidas. Nós vamos corrigir em sala de aula. A partir do momento que vocês respondam essas páginas, eu estou indicando para que vocês façam. Por quê? Porque tem textos longos e tem fotografias para serem coladas. Ou seja, é uma atividade necessariamente que vocês têm que fazer mesmo e tirar as dúvidas comigo em sala. Bom, finalizando então aí o capítulo 8 sobre os gregos antigos, corrigi aí algumas questões, as demais questões elas serão corrigidas em sala de aula mediante as dúvidas de vocês. E com certeza eu estarei questionando isso para que a gente possa, assim, completar a nossa atividade extra classe, ok? Fiquem com Deus, as dúvidas serão tiradas. Próxima semana agora que nós vamos entrar é os Romanos, capítulo 9. Um abraço a todos.